Boa tarde a todos. Um dia lindo, de sol quentinho. E que seja feita a vossa vontade, a vontade de Deus, porque nós não sabemos, a nossa inteligência pequena, quais são os desígnios do Senhor. Que a gente possa ter essa fé bem forte para entender que tudo acontece da melhor maneira, que tudo acontece da melhor forma. E aquilo que a gente pode mudar, que a gente tenha a sabedoria de saber mudar, né? Porque não vamos ficar que nem o pessoal lá do Nordeste esperando chover, que chova quando Deus quiser, que a vida vai melhorar quando Deus quiser. A gente sabe que existem coisas que nós podemos mudar. Que Deus estabeleceu leis, dentro dessas leis algumas coisas nós não podemos mudar, mas outras faz parte, então, da nossa evolução espiritual, já termos noção de onde podemos dizer sim, onde podemos dizer não. Até que ponto que a gente pode mudar o nosso destino. Que a gente pode mudar hoje o nosso destino, agora, sendo feliz. Mudando nossa maneira de pensar. Porque uma coisa é a pessoa ser resignada diante de algumas coisas que não tem como mudar, e outra coisa é estar pronto para o que é que eu posso fazer no dia de hoje, de mudar, de fazer diferente e estar sintonizado então com um mundo espiritual superior para receber boas ideias. Para a gente receber boas ideias, para que a gente fique mais inteligente e haja melhor no dia, a gente tem que começar o dia fazendo o quê? Rezando. Ah, mas tem gente que não consegue rezar, porque acorda já no dia assim meio, né? Já acorda com o pé esquerdo. Que pode acordar com o pé esquerdo e direito, mas a cabeça não tendo boa, né? Não estando boa. Então, o exercício diário do agradecimento. A pessoa não consegue fazer uma oração, um Pai Nosso, uma Ave Maria, uma oração sentida, mas pelo menos que agradeça o dia. A primeira palavra de gratidão já melhora o astral psicológico e com isso atrai as companhias espirituais. Companhias espirituais positivas, pensamentos diários melhores. Então, levantar da cama, que bom que teve uma cama, sabe? Que quantas pessoas estão nessas noites frias no presídio, que estão em situações difíceis na rua, e a gente, muitos de nós teve uma cama quentinha, uma coberta, e não agradece isso, né? Então agradecer aquela cama gostosa, mas vamos então para mais um dia? No Evangelho segundo o Espiritismo tem uma parte do Evangelho que trata sobre a melancolia. O que é a melancolia? Todos nós sentimos isso. É normal sentir uma melancolia. Então ele fala que esse sentimento de tristeza, de saudade, que às vezes invade o nosso coração, é uma coisa normal. Porque o espírito sentindo a saudade do seu lugar verdadeiro, porque aqui não é nosso mundo verdadeiro. A Terra não é a nossa vida real. Nós estamos de passagem, matriculados no planeta Terra, nesta existência, vivendo esse personagem. Eu não sou a Sandra, eu estou a Sandra nessa atual existência. Mas eu sou muito mais que isso. Eu já fui quantas outras pessoas em outras existências. Hoje eu estou vivendo a experiência de estar encarnada nesse corpo que vocês reconhecem e que vocês visualizam como sendo a Sandra. Mas eu já fui outras pessoas e com muitas outras experiências. Então, a Sandra nessa existência tem uma missão a cumprir. Tem um trabalho a cumprir. E às vezes difícil. Nem sempre é fácil. Para todos nós tem uma coisa que dificulta na nossa existência. Porque a gente se matricula numa existência reencarnatória aqui na Terra para evoluir. E para evoluir a gente tem que passar por experiências às vezes difíceis, sofríveis. Como são para
para as crianças as provas quando elas têm que irem para a escola, passar por uma prova difícil sobre logaritmo. Vamos ver uma matéria assim que o pessoal acha difícil? Raiz quadrada. Operação de equação de segundo grau. Aí tem que ir para a escola e a criança... Eu conheço uma pessoa que ela dizia que ela não queria acordar no outro dia, porque ela tinha que ir para a prova de matemática. E eu conheço uma família que perdeu um filho, que não faz muito tempo, faz uns 3 meses, que ele buscou a morte, porque não se abriu para os pais, e não buscou ajuda, que ele estava com problemas na matemática. E depende muito da ação da família. Depende muito de como que a família interpreta isso. Às vezes pais leigos, pais que não tiveram uma boa instrução, eles querem que os filhos tenham tudo de bom, podem ter condições, pagam melhores colégios, melhores professores, aula do Kumon, aula disso, aula daquilo. Para quem tem dificuldade, às vezes ele bloqueia de uma tal forma que o Kumon, em vez de ajudar, ele atrapalha. E esse jovem que passou, rodou na 4ª série, rodou na 5ª série, e na 8ª série estava quase a rodar, em vez de se abrir para a família, a mãe, quando chegou do trabalho, eles estavam mortos. Então, às vezes, a gente pensa que está fazendo bem, porque existem algumas famílias que educam forçando o filho a estudar, né? E às vezes não. Existem crianças, existem pessoas que desenvolvem um bloqueio e vêm com um bloqueio numa encarnação para estudo. Mas quem quer dizer por que uma pessoa tem que se formar? Por que uma pessoa, às vezes, o bloqueio estava na forma como foi introduzida a matemática na vida dele? Uma pessoa que trabalha comigo, ele não conseguiu terminar a 4ª série. Bloqueio na matemática. E aí ele construiu a primeira, trabalhando lá com a gente, lá, um excelente funcionário, atendimento de balcão maravilhoso, todo mundo que conhece ele diz, meu, que funcionário exemplar. Ele construiu a primeira casa, fez a 2ª casa dele, ele levantando, tijolo por tijolo. Ele tem 2 casas, vive de renda de aluguel, e hoje ele voltou a estudar. Já concluiu a 8ª série e o ensino médio. Hoje ele se sente capaz, mas ele precisou, aos 40 e poucos anos, passar por uma situação de afirmação. E às vezes a gente vai a ferro e fogo contra a educação de uma criança, forçando, e a gente bloqueia mesmo. Quem foi que bloqueou? A professora? Ele nem sabe se foi a professora, se foi a família. Ele só sabe que ele tinha um irmão que só tirava 10 no salesiano. E ele nem podia ir para o salesiano, porque se ele fosse, ele ia rodar todo ano, o pai não ia pagar. Então ele estudava no Vitor Meirelles. Mesmo assim, ele não foi adiante, parou. Então, a gente cria, existem os bloqueios. E existem os bloqueios que nós cultivamos. Nessa página, então, da melancolia, o Espírito fala ali, na página do Evangelho, que é normal nós sentirmos. E cada um de nós tem um bloqueio. Se eu dissesse para vocês, o meu problema maior é tal, vocês dizem assim, mas que coisa, se eu tivesse um problema desse, eu não sofreria. O problema da Sandra é muito pequeno. Mas o meu espírito precisa dar esse salto evolutivo. O meu problema a vencer está naquela convivência, que para outros não seria problema. Para mim é. Então, o problema de cada um terá que ser vivido pela própria pessoa. E não adianta botar na casa do vizinho, na casa da mãe, na casa de ninguém. É seu, porque você atraiu por uma carga vibratória, kármica, por existências passadas, aquela experiência. E você, então, atrai aquela experiência. E quando você conseguir passar por aquela experiência, você vai ser mais inteligente, mais esperto. E quando a gente afasta o problema, interna o problema, envia o problema para outro lugar, para outro país, ou quando a gente não quer mais saber do problema, sabe o que acontece? Já vi pessoas dizendo assim, eu estava casada com uma pessoa que ele era um pinguça, que ele era assim,
parei, fiquei feliz, fui pro bailinho, fui ser feliz. Passou um tempo, arranjei uma pessoa boa, mas boa. Aí comecei a viver com a pessoa, passou um tempo, não é que ele está igual ao outro. Parece que eu fiz feitiço, que jogaram parece que foi feito feitiço para mim, que parece que eu joguei pedra na cruz e não sei o quê. Nós nos propomos a passar por experiências. Se não for o outro, vai ser o enteado, o parente, alguém vai fazer você passar por determinada experiência para um salto evolutivo. E o que então a gente tem que fazer? Estando em contato com a drogadição, com a bebida, com os problemas. Buscar Deus. Enquanto que a gente não buscar Deus, enquanto que a gente não buscar a solução através de Al-Anon, ajuda psicológica, a gente não... Porque o problema é o seguinte, quando você tem um problema de matemática que você não consegue resolver, você tem que ir buscar a raiz do problema. E às vezes o problema estava na continha de multiplicar ou de dividir. Você não resolveu bem isso, você foi empurrando com a barriga, chegou na raiz quadrada, aí que é coisa que for, porque daí tem mínimo múltiplo comum, não sei o que, e aí está ferrado. É muita matéria. Para a gente começar a resolver o problema, nós temos que ir pouquinho em pouquinho. Então, se o problema é em relação a alguma coisa voltada ao alcoolismo, nós temos que ir na raiz, muitas vezes, do problema. E sozinhos a gente não consegue resolver. Nós precisamos ir com ajuda psicológica, com uma situação de reunião das famílias do Al-Anon, do AA, porque ali já existem, então, famílias que passaram pelo mesmo problema e caminharam na mesma trajetória e alguns já passaram por aquela experiência. Para que você aprenda. Os nossos problemas, eles ficam grandes quando a gente vai somando, vai empurrando com a barriga até um ponto que a gente não consegue mais resolver. Então aí a gente tem que voltar e lá da onde que começou. Os espíritos ainda falam nessa página sobre a melancolia, que cada um de nós sente realmente uma saudade do outro lado. Porque como é que é a vida do espírito do outro lado? Aqui nós temos que andar com este corpo, caminhar. Se eu quero ir daqui para Itajaí, eu tenho que traçar uma trajetória, um planejamento. Eu vou de carro, ou vou de ônibus, eu vou caminhando, vai demorar tanto tempo. E para falar, então, eu tenho que abrir a boca. Vocês não sabem a velocidade do meu pensamento enquanto eu estou aqui tentando falar para vocês. A minha cabeça está longe, às vezes eu até perco o fio do raciocínio, porque eu penso assim, será que eu já falei tal coisa? Porque eu já pensei nela. A velocidade do nosso pensamento. Pois o espírito, ele age na velocidade do pensamento. Ele vai aos lugares na velocidade da sua vontade. Não são todos, né? Existem alguns espíritos em estado de sofrimento que eles se sentem tão amarrados quanto nós encarnados. Mas a grande maioria dos espíritos que já não tem tanta maldade, tanto peso, eles se libertam da matéria e eles volitam no espaço. No livro Fernão Capelo Gaivota, a gaivotinha, Fernão, ele queria sair fora daquela grande maioria das gaivotas que ficam só planando pelo mar atrás de peixinhos, de restos de peixe, os lixeiros do mar. Ele queria alçar voo ao infinito. Ele tinha asas. Ele queria voar. Então, ele fazia um exercício diário de voar cada vez mais alto, cada vez mais alto. Tem até o filme Fernão Capelo Gaivota. É muito lindo esse filme. Em que cada vez mais ela tentava se arrojar. Pois nós sentimos em nós essa vontade de sair desse corpo, de ir para outros lugares. Quem não sentiu isso? E aí a gente viaja, vai para um lugar e pensa que é lá. A gente vai, pega o trem, pega o ônibus, pega o avião, vai para um lugar, não é lá. É muito mais que a Terra. A gente sente saudade de um lugar e esse lugar é o mundo espiritual. Então é normal nós sentirmos uma certa saudade, uma certa angústia. Porém,
o Espírito comunicante do Evangelho, que trata nessa página, de que a gente não deve se demorar nesse sentimento. Uma coisa é dar uma saudadezinha de estar nesse lugar. E outra coisa é você começar a alimentar diariamente essa saudade. E vai dando uma angústia, e vai dando uma tristeza, e você vai entrando em depressão. Uma coisa é sentir uma saudade, outra coisa é você se demorar no sentimento de saudade ou de tristeza, seja do mundo espiritual ou de coisas da terra. Ah, porque se meu filho estivesse aqui, aí todo dia você pensa nisso. Ah, porque se fosse assim, aí você se demora nisso. Podia ser só um pensamento, ah, se fosse assim. E aí, enxota ele. Mas tem pessoas, então, que se demoram. Porque podia ser assim, e podia ser disso. E aí a pessoa vai entrando num discurso de lamúria, de penúria de si mesmo, e entra num buraco chamado depressão. Depressão numa estrada, podemos dizer assim, ela está cheia de depressão. Ela está cheia de buracos. Depressão são buracos que a pessoa cava para si mesma e se enterra e fica se enchendo de lixo. Porque daí, depois que desenvolve o sentimento de depressão, a pessoa só fica sintonizando com coisas negativas. Porque fulano me abandonou, porque não sei quem, e porque aconteceu isso comigo. E não vem pensamentos positivos, porque ela entra no astral e só atrair, então, coisas negativas. Assim é o papel do buraco. O buraco numa estrada, ele fica cheio de lixo, água parada, para que a gente possa enterrar e sair dessa situação, a gente enche de terra no buraco. E a nossa depressão nós devemos encher, então, de recursos positivos, situações positivas. Para cada uma situação negativa que você lembrar, na Seichonoe diz, escreva o diário de elogios. Para uma pessoa que você tem problemas, se você tem uma coisa contra ele, escreva 10 que você... coisas positivas. Olha, mas eu não tenho nenhuma coisa positiva para falar dele. Tem alguma coisa positiva, nem que não esteja manifestada ainda. Mas ele tem. Ele não é filho de Deus? É filho de Deus. Ele é eterno, ele é maravilhoso, e você pode achar coisas para falar positivas, até que uma hora você acha coisas que ele tem de verdade e você não enxergava. Então, você vai preenchendo o buraco da depressão, que leva com que você afunde os seus pensamentos, com pensamentos positivos. Que pensamentos positivos que eu posso preencher no dia a dia, de reconhecimento, então, de quanto que eu já melhorei. Ai, mas eu queria ser como a Madre Teresa de Calcutá, eu queria ser como a Irmã Dulce, eu queria ser como Chico Xavier. Não dá, não dá. Às vezes, né, eu já conheço tanto da doutrina espírita, tanto tempo convivendo com a doutrina espírita, e de repente eu me vejo assim, numa situação de não ser como ele. E o espírita, depois de saber muito, se culpa muito. Não precisa de um padre, um confessionário, não. A gente sabe onde que a gente não está boa ainda. E aí, quando eu estou passando numa loja de calçados, e que eu já tenho lá em casa alguns calçados, mulheres são fáceis, né? Aí eu passo comigo e digo assim, eu não vou nem olhar porque eu não preciso de sapatos. Mas a minha cabeça se vira sozinha. É o meu atraso moral que se vira. Eu já sei, mas eu ainda não consigo em algumas coisas dar o salto. Mas eu não sou ruim, eu já fui ruim em outra existência. E eu sei que eu já fui. Sabe, em outras existências era normal pra gente ter um escravo. Era normal, há 100 e poucos anos atrás no Brasil, uma pessoa ter um escravo. Era normal, em 1600, nós íamos para a praça pública vermos as pessoas serem enforcadas. E ainda torcíamos, e ainda vibrávamos. Hoje, se a gente vê um cachorrinho sendo chutado, a gente chora. Então eu já melhorei, nós já melhoramos. Só não demos ainda aquele salto evolutivo desses seres luminares, né? Mas nós já melhoramos, a gente já chora pelo outro, já sente pelo outro. Quantas pessoas que nós conhecemos que ainda não vibram, às vezes, na mesma intensidade que a gente vibra, não sente as mesmas coisas. Nós já estamos melhores.
Então, essa saudadezinha, essa melancolia, a gente até sente para se lembrar de que esse aqui não é o nosso mundo para ficar preso, porque tem pessoas que, Deus me livre se disser que vai sair da terra, vai desencarnar, fica preso à existência. Ai, mas é pela família, é pelo... A gente se apega mesmo, né? A gente vai vivendo e se apega às pessoas, se apega à vivência. É o apego que a gente vai tendo aos poucos. Mas do outro lado também nós temos amigos. E às vezes em maior número do que nós temos aqui na Terra. Só a gente está... Sabe quando as crianças vão para a escola, primeiro elas não querem ir. Aí a gente leva eles de empurrão para a escola. Aí chega lá, ele vai indo, faz amizade com os coleguinhas, começa a brincar no recreio. Aí chega na hora de você buscar, ele não quer ir mais para casa. Ele já se acostumou. Pois nós agimos assim, estando encarnados na Terra. Vocês acham que a gente quis reencarnar? Só que chegando aqui é tão bom. Tem Balneário Camboriú, tem a praia, tem isso, tem aquilo. Tem um namorado, tem um amigo. E aí a gente brinca, tá gostoso aqui na Terra, estuda, evolui, aprende, chora. E chega na hora de ir embora, a gente não quer mais ir. Mas do outro lado também a vida continua, nós temos amigos e não vai mudar muito. Quer saber como vai ser do outro lado? O que você vive hoje, a sua maneira de sentir e de pensar, você vai continuar do outro lado. Não vai mudar. Você não vai ser arrojado no inferno, no purgatório. Não vai ter um Deus vingativo julgando. Você vai continuar lá do outro lado com os mesmos sentimentos, sabendo exatamente onde errou, né? Como aqui na Terra, para quem já tem consciência. Vai passar por uns momentos em que, eu devia ter feito melhor. Mas, do outro lado também vão ter amigos que irão lhe ajudar. Não vai. Então, o medo do outro lado da vida é como se a gente realmente desconhecesse o outro lado. Mas, à medida que a gente fica estudando na doutrina espírita, a gente vai vendo que o outro lado é aqui mesmo. Existem pessoas que desencarnaram e que não saíram do ambiente terreno. Estão vivendo entre nós, alguns em estado de sofrimento, né? Mas essa parte até, a grande maioria já sabe da dor e do sofrimento. A gente tem mais contato com isso. Se a gente ficar falando das pessoas que não têm consciência ainda de si mesmos, que não sabem que são espíritos mortais, que estão apegados ainda a tudo que acontece na Terra e o sofrimento que eles sentem, nós viveríamos falando, porque os espíritos que buscam a casa espírita, eles estão nesse nível. A grande maioria dos espíritos que são atendidos na mesa mediúnica estão no nível de espíritos que não sabem quem são, se já desencarnaram ou não. E eles são trazidos à mesa mediúnica porque eles não enxergam o mundo espiritual. É necessário que o doutrinador da mesa mediúnica diga assim: meu irmão, você está desencarnado? Não, eu não estou, a maioria dizem. Eu vejo minha mão, meu corpo, eu me sinto ainda. Meu irmão, você já desencarnou. Porque não muda muito o estado. E continua com as mesmas vontades, os mesmos gostos. A pessoa não se dá conta, vai na casa onde morava, a mulher não enxerga, os filhos não enxergam. Mas ele continua do mesmo. Então, o outro lado não é lá, longe, lá no mundo espiritual, é aqui, numa outra vibração. Alguém está vendo aqui as ondas sonoras do SBT? Não. Não está vendo, porque a televisão não está ligada. O único meio de fazer com que a gente veja as ondas de imagem e sons transmitidos pela TV é se nós tivéssemos um aparelho receptor. Então, a maioria de nós não está vendo os espíritos desencarnados porque o nosso aparelho receptor de mediunidade visual não está ligado. Mas se nós fôssemos médiuns, videntes, não estaríamos vendo. O outro lado é aqui. Então, afastar de nós esses sentimentos, esses pensamentos tristes, colocar-nos, injetar de pensamentos positivos e arregaçar as mangas para mais um dia. Porque um dia nós voltaremos para casa, para esse local que a gente sente saudades. Mas agora não. Agora é hora de agirmos, de trabalharmos. Então, entrar num estado de oração,
para pedir proteção. As pessoas que já estão com depressão e a gente vai vendo assim que entram num discurso repetitivo, que a pessoa não se percebe. Vai começando a atrapalhar a família, atrapalhar-se a si mesmo, e aí a pessoa fica cada vez mais sozinha. Uma pessoa que começa a cultivar palavras e sentimentos de depressão, ela só reclama. Quem daqui tem vontade de ficar do lado de uma pessoa que só reclama? O filho mais querido, uma hora se cansa. O marido mais devotado, uma hora se cansa. E a pessoa que só cultiva aqueles discursos, como é que eu sofro, como é que eu sou coitadinha, ela fica sozinha. Ela afasta. E tem mais, o espírito protetor dela não se afasta. Mas ela não escuta. Porque o espírito protetor, ele está sempre ao nosso lado, devotadamente. Mas para que a gente possa senti-lo e ele possa poder agir, intercedendo por nós, nós temos que melhorar o padrão vibratório, melhorar o padrão dos nossos pensamentos. E o primeiro pensamento da manhã, então, de gratidão, já é a primeira alavanca para isso. Ainda não consegue passar o dia todo com pensamentos positivos? Primeiro acorde de manhã, então, com o primeiro pensamento positivo. O primeiro pensamento é como se fosse a vacina. A gente não toma vacina contra a gripe, pois a vacina para a depressão é a gratidão logo que acorda. O primeiro pensamento positivo atrai outro pensamento que vem outro. Por quê? Você acorda, vai para o banheiro e diz assim, ainda bem, meu Deus, graças a Deus, muito obrigada que eu tenho água encanada. Eu não preciso ir lá fora no poço, pegar um balde d'água. Está ali encanada, é fria, mas tem gente que tem água quente. É fria, é gelada, mas pense, está ali encanada. Tem um bacio logo do lado. Antes a gente tinha que ir nas patentes de rua, lá fora. Ou então tinha um piniquinho, aquele amigo lá debaixo da cama. Hoje já tem um banheirinho, tem tudo dentro. Não agradece, ainda só reclama e não lava ainda por cima, né? Tem que outro lavar. Lavar o banheiro é o maior gesto de gratidão. Cuidar das coisas, fazer com amor, o cuidado, tudo isso vai gerando ao nosso redor um campo magnético positivo. E que daí o espírito protetor, ele tem ação sobre nós. Se você começa a agradecer pequenas coisas, você começa a irradiar na sua aura essa vibração positiva. E aí o espírito protetor lança um pensamento para você e você capta. Porque você está na vibração um pouco melhorada. Agora ele estava do seu lado dizendo algumas coisas e você nem estava aí, porque você estava num astral negativo. Então bons pensamentos fazem a gente ficar cada vez mais inteligente. Porque os espíritos evoluídos, eles se aproximam de pessoas que estão num astral melhor. Você quer ter boas ideias, você quer ter um raciocínio melhor, vibre melhor, porque daí os espíritos que pensam dessa forma vão estar do seu lado e você vai conseguir captar. A gente se afasta da luz, se esconde num quarto escuro e quer que a luz venha e bata na gente ainda, abra a porta. Não, para que a luz venha e se manifeste, nós temos que abrir o campo mental, abrir as janelas do nosso quarto, porque o tempo todo a luz estava ali. Nós é que fechamos. Uma boa tarde, um bom final de semana de luz, cheio de luz, de calor, e que a gente possa então descobrir-se cada vez mais vindo aqui no movimento espírita e se conhecendo. Uma boa tarde para todos. Pois é, vocês viram que a gente tem que trabalhar com desapego, né? Trabalhar bastante para que a gente não possa passar em frente às lojas de calçado como eu. Falar, eu não preciso também. Depois eu dou mais. Então vamos nesse instante
agradecendo aos nossos mentores, aos nossos anjos de guarda, que nos permitiu que viéssemos até a casa no dia de hoje para receber as suas bênçãos. Vamos agradecendo a toda a equipe de higienização, a equipe médica, samaritana e socorristas, agradecendo ao mentor da casa e ao Pai da vida, por estarmos aqui nesse dia, com tanto sol lá fora. Vamos pedindo ao Mestre Jesus que abençoe todas as criaturinhas que nesses dias de frio fazem do céu o seu teto e do banco do jardim o seu leito. Que Ele abrigue em seus braços, aquecendo cada um deles. Vamos pedindo por as pessoas que perambulam pelas ruas em karmas degradantes, pelos jovens viciados, pelos alcoólatras, chefes de família desempregados, lares desfeitos que estão se desfazendo. Vamos pedindo ao Mestre Jesus que abençoe todas as pessoas desamadas, desiludidas, descrentes, sofridas, agoniadas e perdidas. Vamos pedindo que Ele abençoe e derrame as suas bênçãos sobre todos aqueles que estão nos hospitais do câncer, do fogo selvagem, os leprosários, os orfanatos, asilos, cárceres, manicômios, hospitais abertos e vale dos suicidas. Vamos pedindo ao Dr. Bezerra que proteja todos aqueles que estão nas estradas, fazendo uso da bicicleta, da moto, do carro, do navio, do trem, do avião, para que todos eles cheguem em paz aos seus destinos. E agora vamos pedindo licença ao Pai da vida, que abençoe os nossos familiares, que derrame as suas bênçãos sobre os nossos lares, principalmente aquelas criaturinhas mais difíceis, pedindo ao Pai que abençoe aquela sogra ciumenta, aquele pai déspota, aquele filho rebelde, aquela filha ingrata, todos eles, Pai, são espíritos necessitados como todos nós. Abençoa, Pai, abençoa o nosso trabalho, todos os trabalhadores de última hora, abençoa os tempos sagrados com base no Cristo, os países em guerra. Vamos pedindo paz para os países em guerra, para aqueles povos que gostam de lutar. Que o nosso Brasil seja abençoado, proteção para as nossas fronteiras brasileiras, e que a terra possa passar por esta transição com muita galadia. Obrigado, meu Pai, por mais um dia, por esse sol que brilha lá fora, por estarmos aqui, e que possamos receber no dia de hoje aquilo que esta casa vem nos buscar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora do nosso desencarne. Que assim seja.